Bom, pessoal, continuamos aí no que eu estou chamando de artigos didáticos bimodais, e eles estão entrando dentro de um aspecto mais geral, que é o mapa mental da escola, e esse artigo faz parte da discussão da metodologia epistemológica bimodal aplicada. Estamos trabalhando em cima disso. E a discussão hoje é antropologia da sobrevivência. É um ferramental fundamental para ajudar os futuristas a exercer o seu trabalho. E aí, quando a gente fala de antropologia da sobrevivência, a gente primeiro precisa entender, e eu acho que tem uma frase aqui que representa bem esse artigo, eu vou ler para vocês. Não é possível analisar a febre, mudanças setoriais, como um fenômeno isolado, se ela é causada por algo muito maior, tal como uma pneumonia, mudança global da sociedade. Então, o que acontece? Quando a gente começou a aprofundar a discussão sobre antropologia, sobre revoluções midiáticas civilizacionais, inclusive eu tive um contato com Pierre Levy, e ele me disse que ele praticava antropologia cognitiva. Então, antropologia, vou dizer aqui para vocês o que é antropologia. É a ciência do homem no sentido mais lato, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc. Ou seja, é o estudo do homem. Então, quando Pierre Levy disse, eu faço o estudo da antropologia cognitiva, o objetivo dele, quando ele coloca o adjetivo cognitiva, é entender as mudanças das mídias na cognição. E isso tem a ver com uma ciência social específica, um ferramental social específico, que é o estudo das cognições. E aí você tem ali informação, ciência da informação, comunicação, e ali você vai trabalhar naquela direção. Só que cada vez mais que a gente os bimodais aqui no Brasil foram aprofundando essa discussão, nós fomos percebendo que as revoluções midiáticas civilizacionais, elas existem na sociedade para fazer um equilíbrio entre a nova complexidade demográfica e um novo modelo de comando e controle. E isso não é uma ciência social específica, é uma ciência que a gente vai chamar aqui, é uma ciência social unificadora, em que eu vou partir de um fenômeno amplo, estrutural, civilizacional, geral, estabelecer novos paradigmas para a ciência social, para as ciências sociais, e a partir daí aprofundar. E obviamente que quando eu vou fazer o estudo de cada uma dos segmentos da sociedade, economia, administração, direito, educação, eu vou ter que primeiro, e é isso que eu tenho conversado muito com o pessoal, quando converso com o pessoal de educação, por exemplo, eu digo, vocês têm que entender que a revolução midiática civilizacional é um fenômeno exógeno à educação. Vem de fora para dentro. Como é que você vai querer entender o que está acontecendo de mudança na educação estudando os conceituadores, especialistas da educação? Primeiro você precisa ir para uma ciência social unificadora, mudar os paradigmas para rever, então, os paradigmas das ciências sociais específicas, no caso da educação, da economia, da administração. E isso não está acontecendo. Então, a descoberta da escola é que a gente precisa ter primeiro essa revisão geral para depois, então, analisar as questões específicas. Quando a gente analisa o McLuhan, por exemplo, o McLuhan ele fez todo o estudo das mídias e a escola de Toronto, e o foco dele é um pouco parecido com o Pierre Levy. Ele vai ver as influências das mídias na cognição, na educação, em alguns momentos, na arte, na sociedade de maneira geral. Mas ele não percebe o macromovimento da sobrevivência.
não tem um foco na sobrevivência. E isso é fundamental para a gente entender a dimensão do que a gente está falando. Apesar dele ter dito, mudou a mídia, mudou a sociedade, mudou, porque ele diz, mudou a sociedade porque mudou os paradigmas subjetivos das pessoas. O meio é a mensagem, essa é a frase que eu coloquei. O meio é a mensagem, por quê? Porque mudando a subjetividade das pessoas, a gente muda a sociedade. Mas a pergunta é, por que a gente faz isso? Essa que é a questão que não estava colocada. Tudo isso que ele disse, ok, eu concordo e a gente incorporou muitas coisas dele. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer sobreviver melhor. E aí a gente incorpora, por exemplo, a ideia do Mises e do Hayek, que o ser humano quer sempre viver melhor, de um estado de mais desconforto para mais conforto. E a partir daí a gente, quando aumenta a população, a gente começa a ter ambientes de comunicação e de administração incompatíveis com o tamanho da população. E aí a gente precisa fazer esse movimento sistêmico. Esse é o núcleo da antropologia da sobrevivência, em que a gente inicia uma nova ciência social, não por uma necessidade ou por um capricho, por uma demanda. Sem isso, não adianta formar futuristas. Você vai formar futuristas meio barro, meio tijolo. Não adianta você, voltando, não adianta você analisar a febre sem perceber que você está vivendo uma pneumonia. Então você vai atacar a febre e não vai atacar a pneumonia. E essa eu acho que é a grande mudança quando a gente começa a trabalhar, e aí a gente vem trabalhando, né, as mudanças de como pensar, de como refletir, e aí a gente chega nessa questão aplicada, a necessidade de se criar uma nova ciência social e, a partir daí, analisar o passado, analisar o presente e aí poder analisar com mais eficácia o futuro. É por aí. O que vocês dizem? Bom, quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos, né, uma tradição de pensamento muito bem estruturada. Analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a 6ª imersão da escola, partindo para o 3º ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.